Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa À Luz do Dia. Hoje, dia 28 de maio de 2026, nós estamos na nossa série Provérbios. Você que está acompanhando comigo todos os programas, eu quero pedir para você, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no Provérbios 28, estamos chegando no fim da nossa série Provérbios. Cada dia um ensinamento fortíssimo. Hoje, Provérbios 28, vamos ler na versão NTLH, o livro do homem mais sábio e mais rico que já pisou nessa terra. Vamos ver o que ele tem de ensinamento para a gente hoje. Versículo 1. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Mas o homem honesto é valente como o leão. Por que o homem honesto é valente como o leão? Não tem nada a temer. O homem honesto, o homem que coloca os seus caminhos, tudo, né, na verdade, na mão de Deus, não tem o que temer. Então ele é como o leão. Infelizmente, nem todos têm. Isso aqui seria a vida ideal, né? A vida real, o mundo real, infelizmente não é assim, porque existem os bloqueios emocionais. Por exemplo, era para o homem honesto ser valente como um leão. Por que existe homem honesto que não é tão valente como o leão? Você que está aí me assistindo ao vivo, quiser fazer um comentário, bora para cima. Por que existe homem honesto que não é valente como o leão? Porque existe um bloqueio chamado autoimagem distorcida. O que é isso? A pessoa se enxerga de uma forma, a perspectiva que ela se vê é baseado nas vivências delas ou até aquilo que as pessoas dizem que ela é. Por exemplo, eu coloquei até no meu livro, cadê meu livro? Eu coloquei até no meu livro um exemplo disso, que é a minha história. Eu cresci ouvindo a seguinte frase: você é burro. Pega lá a chave Phillips. Não sabia o que era a chave Phillips. Chegava com a chave de boca na mão, a chave 13. Mas você é burro, tudo você é burro, você é burro, você é burro. E o que acontece com isso? Eu comecei a criar uma autoimagem a meu respeito de acordo com o que eu ouvia. Você é burro, você é burro. Lá na frente, com 20 e tantos anos de idade, quebrei a empresa a primeira vez. O que você acha que veio na minha mente? A primeira coisa que veio na minha mente: você é burro. E eu falei, eu sou burro mesmo. E aquilo fica gravado como se fosse um driver. Na verdade é um driver mental que fica gravado dentro de você. Você não prospera, você não avança. A criança escuta a vida inteira: você é feia, você é feia, você é feia. Na fase adulta, ela se acha o quê? Feia. Então nem todo homem valente, nem todo homem honesto é valente. Por quê? Porque existe um bloqueio emocional, que é a autoimagem distorcida, que faz com que ele trave na hora dele ir para cima. Na hora dele vou empreender, por exemplo. Eu quebrei a empresa 2 vezes. Na terceira vez, quando eu fui abrir ela de novo, o que você acha que vem na minha mente? Você vai quebrar de novo. Então, a autoimagem distorcida, ela é acompanhada com as vivências, as suas experiências de vida, aquilo que você viveu, que você sofreu, aquilo que você passou na sua vida, as experiências que você teve, tanto as positivas quanto as negativas. E aquilo que as pessoas ao seu redor diziam e dizem ao teu respeito. E aí você cria dentro de você um personagem, que aquele personagem é você, que na verdade é descolado da realidade. Por exemplo, eu ouvi a vida inteira: você é burro, você é burro. Ninguém nasce burro. A PNL ensina: ninguém nasce com defeito, ninguém é burro, ninguém é jumento. O que acontece é que a pessoa te julga através da perspectiva dela, porque você não conseguiu alcançar um objetivo que ela esperava. As pessoas, papai, mamãe, professor, criam expectativas a teu respeito. Quando você não corresponde, elas te bloqueiam. Elas te intitulam: seu burro, você é burro. Versículo 2, por isso que nem todo homem valente nem todo homem honesto é valente. Versículo 2, estamos lendo Provérbios 28 na série Provérbios do nosso programa À Luz do Dia. Versículo 2. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Isso aqui eu vou me abster de... Porque o versículo 2,
ele linka com o versículo 3. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Um pobre que explora outros pobres, um pobre que explora outros pobres, é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Isso aqui eu acho que dispensa explicação, né? Versículo 4. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas o que procuram conhecer a verdade do Senhor sabem muito bem. Versículo 6. Para você que está acompanhando comigo aí, nós estamos lendo na versão NTLH, na linguagem de hoje, do ano 2000, que fica mais fácil para quem está chegando agora para entender. E para quem não conhece esse programa chama-se A Luz do Dia, dentro do nosso canal Eu Não Sou Pastor. Por que chama Eu Não Sou Pastor? Porque esse canal ele foi criado, isso é um chamado que eu recebi da parte de Deus. Ah, não acredito. Se acreditando ou não, meu chamado não vai ser invalidado porque você não acredita. Nós recebemos um chamado de Deus. Você vê que Deus escolhe as coisas loucas e as que não são para confundir as sábias e as que acham que são alguma coisa, né? Esse chamado aconteceu em 2017, fazer um breve testemunho aqui, e eu não obedeci esses anos todos. Fui em 2022, abri esse canal, porém agora que nós estamos fazendo o que realmente Deus pediu para fazer. Eu estava dentro de uma igreja evangélica, não vou mais em igreja evangélica, não deixei de ser cristão, não deixei de ter um relacionamento com Deus, pelo contrário, e esse canal foi criado em cima desse chamado com esse intuito, trazer de volta a igreja primitiva. Não que você não deva ir na igreja, não que você não deva dar seus dízimos, fique à vontade. Se você quer participar de uma comunidade, está tudo certo. Ah, mas esses dias comentaram no meu vídeo, né? E mais como fica aquele versículo que fala que a gente tem que se portar como igreja? Sim, meu amigo, como igreja. Todo domingo à noite eu reúno a minha família, pego a palavra de Deus e a gente lê, eu leio para ela, prego para elas, para as minhas 3 filhas e a minha esposa. Inclusive, de vez em quando eu coloco essa live aberta. E além disso, a gente uma vez por mês faz a ceia. Então, os mandamentos que Jesus ensinou como igreja, a gente faz. O que eu não concordo e o que eu não que eu combato, mas o que eu instituo dentro das pessoas, nesse driver mental, é que você não precisa ir ter um dogma religioso. Aqui no canal Eu Não Sou Pastor, todos são bem-vindos. Você que é da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Catolicismo, evangélico. Por quê? Porque aqui não tem religião. Por isso que o programa chama Eu Não Sou Pastor. A gente simplesmente pega a palavra de Deus pura, traz os ensinamentos que ele tem nos dado. Eu faço jejum, eu oro. Nós acabamos de sair de um desafio de orar no mínimo 30 minutos por dia. Ou seja, temos relacionamento com Deus e estamos aqui cumprindo o chamado. E você que quer entrar comigo nessa, indo na igreja ou não, tendo a sua religião, isso aqui não se trata de religião. Isso aqui se trata de lifestyle. Entenda uma coisa, Jesus não é religião. Jesus é lifestyle. E eu quero falar com você que deixou de ir na igreja, que deixou Jesus de lado porque você viu alguém errar. Você foi enganado por alguém, você viu um pastor adulterar, você viu um pastor roubar, você viu um padre fazer coisa errada, você viu um pai de santo fazendo coisa errada e deixou a sua fé. Jesus não tem nada a ver com o que fizeram. Não é sobre o que fizeram com você ou o que você viu fazer. É sobre o que você vai fazer. O que está no teu controle. Ei, o que está... Agora vamos trazer um pouco de estoicismo aqui. O que está no seu controle? Você tem que determinar dentro da sua mente, de acordo com o que você vê, o que a vida traz para você, o que está no teu controle. Ah, mas o outro, eu não acredito que o pastor errou, eu não acredito que ele fez isso. Não está no teu controle. O que os outros fazem, dizem, ou pensam a teu respeito, ou praticam, isso não é da tua conta. Eu tenho esse jeitão meio rústico de falar, mas o que você tem com isso? Ah, ele adulterou, o que você tem com isso? Cuida da sua vida. O que está no teu controle? Andar no caminho certo. Não quero ir mais na igreja. Beleza, mas não deixa Jesus. Não deixa aquele que te entregou a vida por você. Não deixa a palavra, não deixa de se alimentar. Por quê? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito.
O teu corpo você alimenta, isso que eu tô falando é estudo, tá? Pode pesquisar no Google. O corpo, todo mundo sabe que se alimenta com um alimento físico. A alma você se alimenta com amor. Por isso que as pessoas estão doentes, porque há uma falta de amor no mundo. E o teu espírito você só alimenta com a presença de Deus. Por isso que você que está me assistindo sente esse vazio. Eu tenho recebido inúmeros comentários, inclusive no vídeo, no nosso canal, comentários de pessoas relatando, você falou comigo, você falou exatamente comigo o que eu estava precisando ouvir. E eu realmente estava vazio. Esse vazio, quem só preenche é Deus. Não tem como. O seu espírito, quem vai preencher é Ele. Vamos continuar na nossa série Provérbios aqui. Versículo 6. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Você que vê aí seu vizinho fazendo coisinha errada, está prosperando aparentemente, não esquenta a sua cabeça, continua. Sempre vale a pena andar pelo caminho certo. Já dizia Silvio Santos, o bem nunca vai perder para o mal. O mal nunca vai vencer o bem. Então, fica firme na sua honestidade, fica firme na sua fé. Bora lá, versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Mais uma vez sobre ambiente. Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Sejam bem-vindos, você que está chegando agora e está ao vivo. Nós estamos na gravação do nosso programa Luz do Dia, dentro do canal Eu Não Sou Pastor. Você que quer ver o vídeo completo, é só acessar no YouTube o canal Eu Não Sou Pastor. Todo dia, às 6 da manhã, vai ao ar o programa Luz do Dia dentro do canal Eu Não Sou Pastor. Versículo 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Eu ia explicar aqui sobre ambiência, né? Mas olha que bacana o versículo 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos. Você acha que tem gente fazendo isso hoje, não? Olha a sabedoria. Isso aqui é o cara mais rico que já pisou aqui, dando um rolê pra gente aqui, ó. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso, para quem é generoso. Isso aqui, por que isso aqui? Todos nós temos um cérebro. E tudo que você faz, o teu comportamento, você ensina teu cérebro. Fechou? Primeiro ponto. O cara que empresta dinheiro a juros altos, ele está ensinando o cérebro dele que ganhar dinheiro é necessário explorar, é necessário ser oportunista. E aí o que acontece com isso? A generosidade vai ficando para trás. E a generosidade é que traz a abundância. Você já fez algum bem para alguém? Você que já ajudou alguém? Alguém que está passando por uma necessidade e precisou de você, e você, na generosidade, sem querer nada em troca, pegou e deu. Às vezes aquilo até te fez falta, ou aparentemente ia te fazer falta, mas você não pensou. Você simplesmente pegou e foi generoso. Você já teve essa experiência? Eu já tive várias vezes essa experiência. E eu vou te falar, além de não faltar, aconteceu algo que eu não esperava e que me surpreendeu. A última vez que aconteceu isso comigo foi no final do ano. Um familiar me pediu, uma tia minha, me pediu para eu poder fazer se podia chamar um fisioterapeuta para minha avó. Minha avózinha está com vai fazer 81 anos agora em agosto. 85 anos, se eu não me engano, perdão. 85 anos. E ela pediu, pode pagar o fisioterapeuta e tal. Eu falei, quanto que é tal? Enfim, e eu fiz, vou ser honesto com você. Na empresa não tava lá aquelas coisas. Eu falei assim, ó, mas eu vou fazer. Senti no coração de fazer, como eu perdi a minha mãe o ano passado. E aí a gente fica, né, com aquele negócio, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E aí eu falei assim, eu agradaria a minha mãe se eu fizesse isso pela minha avó? Agradaria. Então eu vou fazer. Peguei e fiz sem intenção de receber nada em troca. Nada em troca.
Para você ter uma ideia, não foi esse o valor, mas é como se fosse isso. Imagine que o custo desse fisioterapeuta fosse R$ 100. Eu fiz isso na terça-feira, ou na quarta, não lembro agora. Na sexta, eu assumi um compromisso de toda semana pagar esse valor. Na sexta eu fechei um negócio de 10 mil. 100 para 10 mil. Não foi esse o valor, tá? Mas só para você ter uma ideia na proporção. O que a generosidade faz. E ao contrário também, Salomão está explicando isso. Quem fica rico emprestando dinheiro, quer dizer, explorando as pessoas, oportunista, vai deixar a sua riqueza, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Para você que é generoso, continue. Sabe por quê? Eu sou pobre, mas você tem um coração generoso, faz sem esperar nada em troca, vai para cima. Lá na frente, olha o que o Salomão está dizendo. E eu já vi acontecer isso. Porque, na verdade, por exemplo, eu fechei um negócio. Mas você fechou um negócio. Sim, mas uma compra, uma venda, isso é transferência de riqueza, correto? Eu vendi um carro. Eu passei um bem para uma outra pessoa, mas transferi a riqueza dele para mim. Principalmente se eu tiver lucro naquele carro. Entende? Então a generosidade ela te abre a sua porta mental para a abundância. E a avareza, a exploração, isso abre o seu portal mental para a escassez. Versículo 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Versículo 11 do capítulo 28 de Provérbios. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre, que é inteligente, os conhece muito bem. Uau! Tem gente que é tão rico, aliás, tão pobre que só tem dinheiro, né? 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Eu falo isso no meu livro. O que eu falo sobre isso? Não coloquei esse versículo, mas eu falo sobre isso. Esse livro ele é baseado em raízes emocionais que te controlam. Seus comportamentos, seus pensamentos. E falo muito também sobre mudança de hábitos, sobre ter disciplina, tal, como que você faz para instalar um novo hábito. E uma das coisas para deixar um vício e transformar ele em um novo hábito, por exemplo, vício em drogas, que eu tenho muita experiência, já fiz várias palestras, já acompanhei muitas clínicas de recuperação, tive trabalho nas ruas com dependentes químicos. O que eu ensino para eles? Mudança de saída de vício e mudança para hábito. Como que eu faço? Primeiro ponto, mudar ambiente. Segundo ponto, quando você determina não fazer algo, e você vai uma semana, 2, 3, um mês, e de repente, por um momento, você comete um deslize, o que eu aconselho? O que geralmente as pessoas fazem? Pessoa, por exemplo, vou parar de mentir. Tô mentindo demais, está me trazendo prejuízo, ou eu falo demais. Às vezes, seu problema não é um vício de droga. Às vezes, seu problema é falar demais. Você fala tanto que entrega negócios. A boca de sacola, né? Conhecida como boca de sacola. Eu falo isso porque eu tô treinando o meu cérebro para fugir disso. Já entreguei vários negócios porque falei demais. Às vezes, seu problema não é um cigarro, não é uma bebida. Às vezes, seu problema é contar seus segredos, ficar falando demais para as pessoas. Enfim, quer mudar o seu hábito, algo que é vício, para hábito? O primeiro ponto é mudar o ambiente, mudar o ambiente em que você vive e as pessoas com quem você convive. Você quer parar de fumar, você anda com quem fuma, pelo menos esse período inicial você deve se afastar. Por quê? Porque esse ambiente vai dificultar demais para você mudar, transformar o seu vício em bom hábito. Você mudar isso daí. Vai ser muito difícil porque o cheiro do cigarro está presente, o hábito da pessoa. E só um detalhe aqui, para você
a título de curiosidade, a raiz emocional do cigarro é relacionamento paterno lá na infância. Paterno e materno, principalmente materno. A pessoa teve pouco contato com a mãe, ou aquela mãe mais dura, mais ríspida. Você pode observar que o ato, aliás, do cigarro, de colocar na boca, é o mesmo movimento de colocar uma mamadeira e uma chupeta. E a chupeta e a mamadeira calma o neném. Isso que eu tô falando é neurociência, tá? Você que não me conhece, eu tenho um livro publicado, baseado em PNL, que é mudança de comportamento, e a neurociência. E o vício do cigarro, ele é totalmente ligado à falta de emocional com a mãe lá na infância. A pessoa mamou pouco, e aí chupeta, e aí cresceu, não podia ficar com a chupeta. Para acalmar, ela coloca o cigarro na boca. Mas estamos falando aqui sobre a mudança de ambiente, mudança de vício, para poder mudar. O segundo passo que eu ensino que inclusive está no livro, é você se expor, você expor o seu cérebro. Você ficou lá 3 semanas sem fumar. Ou 3 semanas sem trair. Eu quero sair desse relacionamento. Eu quero endireitar meu caminho. Ficou 3 semanas, teve um deslize, sabe o que você faz? Se expõe. Não esconde o teu erro. Vou fazer, ninguém tá vendo. O cara que eu falei muito isso em palestra para dependente químico nas clínicas. Você teve uma recaída com droga. Sabe o que você faz? Publica isso. Ah, mas você tá doido? Publica. Põe a cara a tapa. Sabe por quê? A vergonha, a exposição faz com que o teu cérebro não queira mais passar por essa dor. Porque se você teve uma recaída e você ficou quietinho, escondidinho lá, não falou nada pra ninguém, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer de novo. Você vai recair de novo. Por isso que as pessoas que têm dependência química... eu tenho as minhas recaídas, já se assumiu, já pegou pra ela, as minhas recaídas. As minhas recaídas. Não é sua recaída. Você só teve outra recaída porque, primeiro passo, você não mudou o ambiente. Continuou andando com as mesmas amizades, o mesmo ciclo. Segundo, você não se expôs. Reúne a família, mas aí eles vão querer me internar de novo, aí eles se expõem. Escuta o que eu tô falando. Faz o teu cérebro passar vergonha. Qualquer mudança de hábito faz o cérebro passar vergonha. Eu prometo pra você que 90% das chances de você recair de novo, você vai pensar 2 vezes. Porque o teu cérebro não gosta de sofrer. Então ele vai gritar. Não, porque se você errar de novo, você vai falar de novo e vai passar vergonha de novo. Então, primeiro passo, mudar o ambiente. Segundo, se exponha. Expõe o erro. Por isso que ele está falando aqui, ó. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados. E confessar seus pecados, só abrindo parênteses, não é falar para um homem confessar numa casinha ou numa sala pastoral. Principalmente se você vai e confessa com um fofoqueiro, ele vai te expor do mesmo jeito. Expor, confessar, Deus tem misericórdia dos que confessam os seus pecados, é se expor e abandonar. E o fato de você expor os seus pecados, seus erros, vamos dizer assim, vai fazer com que o teu cérebro abandone aquilo. É automático, faz o teste. Ah, não será? Faz o teste, se expõe. Eu tenho aqui 3 filhas. Eu tenho uma delas, eu não vou falar para não expor ela, mas uma delas detesta a exposição. Quando ela erra, ela detesta ser descoberta. Ela chora quando ela... mas você fez isso, né? O papai sabe que você está mentindo. E chora porque não detesta ser descoberta. Detesta a exposição. Mas é a exposição que vai fazer você parar de errar. Versículo 14. Quem teme o Senhor, eu vou um pouquinho mais rápido para o nosso programa não ficar mais comprido, tá? Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. 15. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel.
Gente, estou lendo Provérbios 15. Quem está chegando agora, Provérbios 15, na nossa série Provérbios. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Versículo 18. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Uau! Você quer ter autoconfiança? Segurança. Olha o que Salomão ensinou pra gente aqui, ó. Versículo 18. Vou até grifar aqui, ó. Para quem não tem esse aplicativo da Bíblia, é bem bacana. Você gostou de um versículo, você clica. Vou mostrar aqui pro pessoal do YouTube, tá vendo aí? Você clica e ele aparece uma tabela, uma paleta de cores, você coloca a cor diferente para destacar o versículo. Próxima vez que você for ler a Bíblia no celular, tá grifado. Muito bacana. Quem é honesto, quer ter autoconfiança? Quer ter segurança naquilo que você faz? Quem é honesto tem segurança. Mas quem é desonesto logo fracassa. Muito top. 19. Quem cultiva a sua terra, quem ara, quem trabalha, tem comida com fartura. Quem trabalha tem comida com fartura. Mas quem gasta tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Olha aqui, ó, que bacana que Salomão fala. O homem mais sábio e mais rico que passou nessa terra, sem ao menos conhecer o celular, sem ao menos conhecer as redes sociais, sem ao menos conhecer os reels, os vídeos, os shorts, sem ao menos conhecer esse movimento de passar para cima. Olha o que Salomão falou. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Sai dessa rede social. A não ser que você faça o seguinte, ó, uma ferramenta que eu uso. Alô, você que está chegando agora no nosso programa. Uma ferramenta que eu uso para combater esse passatempo inútil. Apareceu um vídeo, eu fico vendo reels. Eu trabalho com isso também, né? Então eu tenho que estar inteirado aqui. Então eu fico assistindo os vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube, eu fico vendo. Apareceu algo que não vai me fazer crescer e prosperar, não vai me fazer crescer, me desenvolver como pessoa, sabe o que eu faço? Vou lá no 3 pontinhos e coloco assim, ó, sem interesse. É simples. Passou um vídeo, opa, aí o cérebro começa a criar um alerta, começa a criar um alarme. Isso aqui não vai me fazer crescer, isso aqui não vai fazer me desenvolver, isso aqui não vai fazer me prosperar. Não perca tempo investindo sua energia, seu tempo em algo que não vai fazer você prosperar. Atenção, não perca tempo em algo que não vai fazer você prosperar. Apareceu um vídeo de piada, uma coisa lá, bunda de mulher. Não tem interesse. Quem cultiva a sua terra, ou seja, quem trabalha, tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisa sem importância sempre será pobre. A vida 20, versículo 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. Uau! Versículo 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico. Salomão, o homem mais rico que já pisou nessa terra, está dizendo assim, ó. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Caramba. 23. Corrija uma pessoa. Aí você tá vendo alguém fazendo coisa errada, tá vendo alguém indo para um caminho tortuoso e não fala nada. Não tô falando para você se meter na vida dos outros, mas olha o que Salomão fala. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse a elogiado. Isso aqui, se você elogiar ou criticar ou corrigir uma pessoa que não tem sabedoria, na hora ela vai até ficar com raiva de você e brigar com você. Mas o que Salomão está dizendo? Que lá na frente, ó, e no futuro, ela apreciará isso. Mais do que se você tivesse elogiado ela. Muito forte, né? 24, estamos acabando já.
Hoje passou um pouquinho o horário do nosso programa, mas vamos que vamos. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Caramba, tem gente que faz isso, é? Tem. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Ei, você coloca Deus, você colocou Deus no seu caminho, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Senhor, eu te entrego tudo. Para de ser chato. O cara não te pagou, cobra uma vez, cobra duas vezes. Não pagou, velho? Coloca energia no que vai te fazer prosperar. Quem confia no Senhor, ou seja, confia em Deus, Senhor, eu coloco ele na mão do Senhor. Ah, mas você tá doido, cara? Deixa ele colher. Não é contigo, não. É isso que Salomão tá falando. Para de ser chato, egoísta, querendo ser dinheirista. Tudo é dinheiro para você. Você às vezes perde relacionamentos por causa disso. Coloca na mão de Deus e já era. Versículo 26. Quem confia em si mesmo é tolo. Aí vamos parecer que estamos entrando em contradição, né? Você tem que confiar. Depois nós vamos acabar a série Provérbios. Eu vou dar algumas aulas aqui, principalmente sobre princípios, como ter autoconfiança. Eu falo isso no meu livro e vou entregar esse conteúdo gratuitamente para você aqui no programa. Você que é aluno do programa Luz do Dia, eu vou entregar isso. Os princípios. Tem gente que não prospera, tem gente que não vai para frente porque infringe princípios. Que princípio que é esse, Mário? Coloca o dinheiro acima de Deus, acima dele mesmo, acima da família. Aí entra na lei dizer não. O que é lei dizer não? Caramba, tá complicando aí, Mário. Agora física quântica. Lei dizer não. Quanto mais eu corro atrás de alguma coisa, mais essa coisa corre de mim. Já me disseram várias vezes em palestras que eu já fiz. Nossa, parece que quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de mim. Por quê? Você está infringindo uma lei do universo. A lei dizer não, que fala quanto mais você corre atrás de algo, mais esse algo vai fugir de você. E não tem como, você corre atrás, você se apega, já era. Então, confiança em si mesmo, como que eu tenho? Colocando todos os seus caminhos na mão de Deus e andando retamente. E praticando a autoafirmação, também ensino isso no meu livro. Nós vamos falar mais sobre isso depois que acabar a série Provérbios. Mas aqui, está dizendo assim, ó, quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Parece uma contradição. Você tem que confiar em si mesmo, senão você não vai prosperar. Mas colocar a confiança em si na posição número 1, nós vamos ensinar isso, os princípios. Qual que é a ordem? Você tem que ter ordem na vida. Vou fazer um spoiler aqui. Primeiro é Deus, primeiro lugar é Deus. Ah, mas eu não sou evangélico. Não tá, ticatá, não tô falando de religião, tô falando de Deus. Eu não tenho religião nenhuma. Aqui esse canal chama Eu Não Sou Pastor. Não tem religião. Larga a mão de ser preconceituoso. Nós estamos falando de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, tem que vir você. Dá um spoilerzinho aqui da aula. Isso aqui é aula de conteúdo pago, tá? Segundo lugar, eu paguei para aprender isso. Segundo lugar, você. Não é dinheiro, não é a tua família. Vou deixar muita gente chateada comigo agora. Não é a tua família. Não é a tua esposa, não é os teus filhos. Depois de Deus tem que vir em você. Você já andou de avião? Você vai andar de avião, o que fala, o copiloto fala? Em caso de turbulência, vai descer a máscara, não vai? Ele fala o quê? Pega a máscara e põe a pessoa do lado, na sua esposa? Não. Pega e põe em você, porque se você, se der uma depressão de ar, e faltar ar atmosférico ali, se você não tiver com a máscara e for tentar colocar a máscara na pessoa do lado, e você ficar sem ar e não tiver força e desmaiar e não conseguir pôr a máscara na pessoa do lado, morre você e ela. Então você primeiro tem que salvar você para depois salvar o outro. Então, o segundo ponto, segundo lugar da ordem está você. Então, se você coloca você em primeiro lugar, ou a família, ou qualquer coisa, aqui está falando de confiança em si mesmo, coloca acima de Deus, você é um tolo. Ele está falando, quem confia em si mesmo é tolo. Na verdade, não é quem confia em si mesmo, é quem se coloca acima de tudo. É igual aquele versículo que fala, que muita gente fala, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Vai ler a Bíblia, amigão. Onde está escrito? Mostra a sua Bíblia que está escrito o dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos aprender a ler a Bíblia. O amor ao dinheiro.
Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor a ele. Então não é autoconfiança que você é tolo, é você colocar-se acima de Deus. Mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Versículo 27, e eu vou grifar ele aqui, que para mim, vamos tocar o sino. Para mim é o versículo mais forte de todo o capítulo 28 de Provérbios, que é o versículo 27, que fala sobre generosidade. Quem é aluno aqui do canal Eu Não Sou Pastor, do nosso programa A Luz do Dia, sabe que toda vez que a gente lê um Provérbios, eu peço para você grifar um versículo e meditar nele o dia todo. Para mim, o versículo mais importante, ou principal, ou que mais mexe comigo no livro no versículo 28, é o versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Toda vez que eu pego um versículo importante, eu gosto de ler ele em outra versão. Eu vou ler aqui, nós lemos aqui na NTLH, que eu vou repetir: quem dá ao pobre não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito, muito amaldiçoado. Capítulo 27, versículo 28, né? Perdão. Capítulo 28, versículo 27. Vamos abrir na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Capítulo 28, versículo 27. O que dá ao pobre não terá necessidade. Quase igual ao que o começo, né? Mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Vamos ver aqui na versão King James, 1611. Capítulo 28, versículo 27. Sem óculos, mas vamos lá. 28, 27. Quase igual também. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Eu achei até que era um outro versículo que está em Provérbios também. Eu achei que era esse. Quase igual esse, mas fala assim: quem dá aos pobres empresta ao Senhor. Esse é muito forte. Eu não sei se vai estar no... Nós não lemos ainda na série Provérbios. Acho que vamos ler ainda. Tem mais... Hoje é o capítulo 28, né? Tem o 29, 30 e 31. Para você que está chegando agora e não tem muita familiaridade com a Bíblia e não sabe, o capítulo de Provérbios foi escrito por Rei Salomão, o homem mais sábio e mais rico que pisou nessa terra. E ele contém 31 capítulos, que é um capítulo para cada dia. Então nós estamos na série Provérbios, encerrando o mês, e estamos encerrando a nossa série Provérbios. Quem dá ao pobre não passará necessidade. Vamos abrir um parênteses aqui, ser bem breve para não estender muito o nosso programa. Não estou falando para você sair dando esmola, não. Mas você está percebendo que alguém está passando dificuldade e você tem para fazer? Não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus disse isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Vai lá e ajuda, mano. Você não sabe o bem que você faz para uma pessoa e principalmente para você. Você sabe por quê? Porque o mundo, ele faz isso aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Pessoal do TikTok, tá? Como que tá o áudio aí? Amanhã eu vou colocar um microfoninho para ficar melhor para vocês ouvirem. Não sei se tá legal aí. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Ajuda. Sabe por quê? Porque o mundo faz assim, ó. Hoje você tá aqui e amanhã, infelizmente, você pode estar aqui. E o cara que você ajudou enquanto estava aqui, pode estar aqui. Não fale não, não diga não. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Por que que Salomão afirma que quem dá aos pobres não passará necessidade? E dar ao pobre não é só dinheiro, você pode dar o seu ouvido, você pode dar que eu falo, não literalmente, tem gente que é literal, né? Mas empresta o teu ouvido, seja ouvido para alguém, às vezes a pessoa só quer desabafar, às vezes alguém só quer falar. Colocar para fora. Não tem dinheiro para dar, dê a sua energia, ajude. Não passará necessidade. Por quê? Porque primeiro que você está entrando na frequência da abundância. Quando você é generoso, você entra na frequência da abundância. Por isso que Jesus falou, quem dá, recebe. Por isso que Jesus falou da viúva pobre, que só tinha 2 moedinhas. Por que que ele falou para os discípulos que aquela mulher deu mais que as outras pessoas, que estavam dando riquezas absurdas e ela só estava dando 2 moedas? Porque ela estava fazendo de coração sem esperar nada em troca. E aí ela entra numa lei do universo, ela entra numa frequência da generosidade,
E isso faz com que ela não passe necessidade, porque ela dá, ela recebe. E o Deus que olha ela fazendo isso vai a recompensar. Para mim, esse é o versículo mais poderoso de todo Provérbios 28. E o último versículo para encerrar, e eu não vou comentar sobre isso, porque aqui a gente não está aqui para falar disso, mas está escrito, eu preciso ler. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Então, coloca aqui no comentário, você que está aqui no YouTube, coloca no comentário qual que é o versículo que mais tocou em você. Para mim é o versículo 27, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem, será muito amaldiçoado. Hoje nós não vamos fazer a nossa mentalização, não vamos fazer a nossa oração com hipnose, porque o programa se estendeu, 40 minutos de programa, mas amanhã eu prometo. Depois que a gente acabar a série Provérbios, que Provérbios a gente tem que ler até o final, então dá uma estendida. Aí nós vamos fazer umas aulas mais curtas, mais objetivas. E mais uma vez eu peço para você que ficou até o final, compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que precisa ouvir isso. Vamos fazer esse canal crescer. Não é pra gente ganhar likes ou ganhar nada, não. É porque eu tô aqui para obedecer um chamado. Eu tô aqui para obedecer um propósito. Entre você também no propósito. Fechou? Não esquece de dar uma curtida. Esse conteúdo tem te ajudado. Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas. Ó, você falou comigo, você falou minha vida. Eu tenho um comentário que mexeu muito comigo de uma senhora que ela tem dermatite, e quando ela sente, ela escreveu desse jeito, quando eu sinto uma tristeza profunda, eu tenho que ir ao médico, meu rosto fica inchado. E eu tava te ouvindo, tava passando o vídeo, eu vi o teu vídeo no YouTube, no canal, e eu falei assim, eu vou ouvir esse rapaz. E aí ela começou a estender roupa me ouvindo. No final ela falou assim, você falou a minha vida ali, tudo que eu tô passando, e você me deu uma direção. E eu não fui no médico, meu rosto desinchou. Cara, não tem preço isso, mano. Vamos pra cima. Fechou? Esse foi o programa A Luz do Dia. Esse é o nosso canal. Eu não sou pastor. Agradeço a audiência, agradeço você que ficou até o final. Vamos pra cima junto. A hora é agora. Até amanhã.